Vamos lá, né? Bom dia a todos e todas, né? A gente vai para uma parte agora, pessoal, que é a parte de comércio e serviço no Brasil. Ou seja, a gente já falou do setor primário, que é o setor da agropecuária, certo? E mineração. Falamos do setor secundário, né? Indústria. Quando eu digo falamos, não foi especificamente eu, mas foi Renata que trabalhou com vocês. E agora a gente vai para o setor terciário, que é o setor de comércio e serviços. E a primeira coisa que surge aí, certo, já é um ponto muito importante e que está muito ligado. No intervalo entre uma aula e outra, eu estava fazendo isso, que é as compras eletrônicas, certo? O ponto de partida, né, o chamado start desse nosso capítulo, é justamente falando sobre o e-commerce. O que é o e-commerce? Se é de eletrônico. Então, seria electronic commerce, comércio eletrônico. As compras pela internet, certo? E olha o quanto isso aumentou, principalmente agora nesse período da pandemia. Por quê? Porque você começou a ter uma série de serviços e de vendas que até então você não fazia pela internet e agora passou a fazer. Eu penso que talvez o único produto que nós tenhamos que ir até o local mesmo para consumir são os combustíveis, porque os postos de combustíveis, por uma questão legal e questão de segurança, eles não podem trazer a gasolina na sua casa lá, por exemplo, num tambor. Isso é proibido, cara, é arriscado, é perigoso. Mas, por exemplo, feira pela internet, isso é uma coisa muito rara. Alguns supermercados, alguns mercados que antecipando, né, isso muito antes da pandemia e pegando esse fio aí da questão da modernidade, da tecnologia, passaram a vender dessa forma. É comum você fazer um pedido hoje pelo WhatsApp, certo? Você já vinha gás, água mineral, tal. Agora a questão da feira, tal, porque às vezes você também está ali escolhendo. Agora na pandemia ficou uma coisa mais óbvia. Eu comprei fruta e verdura utilizando o WhatsApp, certo? Ou o Instagram, por exemplo, certo? Então é uma coisa hoje que você não pode ficar fora disso. Abriu uma nova farmácia próxima aqui da minha casa. Eu fui até ontem lá fazer uma compra. A primeira coisa que a primeira não, na saída, claro, mas a única coisa que eu perguntei às mulheres que estavam lá me atendendo, as meninas, foi: vocês fazem entrega? Olha a pergunta que eu fiz. Isso foi uma coisa espontânea, certo? Eu fiz a compra lá dos medicamentos, dos produtos e tal. Aí, quando eu fiz o pagamento, eu perguntei: vocês fazem entrega? Porque o preço é muito bom. E aí eu perguntei logo se fazia entrega. Ela disse: ainda não. Olha que ela disse: ainda não. Ela não disse que não faz. Ela vai introduzir isso, por quê? Porque os concorrentes dela, né, outras 10 farmácias que tem aqui no bairro, fazem esse tipo de serviço. Eu estou em casa, mando um WhatsApp, faço um telefonema e o medicamento vem até a minha casa. Se eu quiser pagar com cartão, o cara traz a maquininha. Então, isso é uma coisa que você não vai pensar em compra pela internet, só aquela coisa que você compra lá em São Paulo, aquela coisa que você compra da China, né? Os sites de compra aí, que às vezes passa 30 dias, tá? A questão de distância e de tempo mesmo, você escolhe o frete grátis e aí demora mesmo, certo? Mas eu estou falando também do comércio local, que começa a se adaptar a essa nova modalidade, ok? Então, tem um dado aí de 2017 que coloca que o comércio eletrônico brasileiro, está entendendo, faturou 50 milhões de reais em compras nesse ano. É muita coisa, certo? E já aumentou bastante. Esse ano vai ser um caso atípico, vai pipocar os valores do e-commerce, né? E aí tem os questionamentos para vocês resolverem, depois eu vejo se eu cobro isso para me entregar ou não, quais as diferenças entre o comércio tradicional e o eletrônico, tá entendendo? É bom fazer essa reflexão, certo? Quais as vantagens e desvantagens do comércio eletrônico, certo? Então vamos trabalhar inicialmente esses questionamentos aqui, não vou nem depois cobrar, vamos discutir. As diferenças, né?
A primeira diferença está ligada à questão da comodidade, né? De você solicitar produtos em casa, certo? Antecipar horários, certo? Por exemplo, eu já pedi almoço, eu ainda nem estava em casa, porque eu sabia que o cara ainda ia preparar, o cara ainda ia enviar pelo o transportador, certo? Então você tem essa comodidade de antecipar horários, de não ter que ir até o local. Nesse período de pandemia, isso é muito importante para você não sair de casa, certo? Então você tem toda essa questão do comércio eletrônico. O comércio tradicional é aquele que você vai até o local, aquele que você compra, aquele que você, às vezes, é necessário só o uso de dinheiro. E no serviço eletrônico, o dinheiro que vai ser utilizado é o dinheiro de plástico, né? O cartão de crédito ou um débito bancário. Então, você acaba tendo essas diferenças que é fácil de encontrar. Agora, o segundo ponto, aí é que a gente tem que refletir melhor. Quais seriam as vantagens e desvantagens desse comércio eletrônico? As vantagens, praticamente, eu já coloquei. Primeiro, a comodidade de estar em casa. Segundo, você conseguir frequentar, aí com aspas, claro, dezenas de lojas em um intervalo de tempo muito pequeno. Porque se você for no comércio tradicional, no centro da cidade, e você tiver 10, 15 lojas, você vai passar o dia todo para visitar todas elas, certo? E no computador, aqui no computador, no smartphone, você consegue ver as coisas com uma velocidade maior, certo? Você consegue frequentar um maior número de lojas em um tempo menor. Você tem a comodidade que eu falei de não sair de casa, a questão do pagamento ser via eletrônica, então acaba tendo essas vantagens. Uma segunda vantagem é você conseguir comprar coisas que não tem na sua região. Tá entendendo? Você vai conseguir comprar, por exemplo, aparelhos eletroeletrônicos ou roupas. Eu já comprei equipamento de pesca pela internet, por exemplo, de lojas de São Paulo. Então você vai ter algum produto, você vai ter uma loja específica sobre determinado produto que você não tem na sua região, você pode comprar, certo? Você pode fazer uma compra, por exemplo, aí da região que a nossa escola está, onde vocês moram, em Campina Grande ou em João Pessoa, sem precisar vir até aqui. Então você acaba tendo essas vantagens, ok? Dentro desse comércio eletrônico. Porém, a gente tem algumas desvantagens. A principal desvantagem dela é a questão dos crimes cibernéticos, a questão da internet, certo? Os crimes online. Então, você corre risco de clonagem de cartão, você corre risco de comprar em uma loja fake, como vocês gostam de falar, com uma linguagem moderna exige, uma loja que não existe e o produto não chegar, aí cai aquelas informações que a gente já viu na internet, do cara que comprou um notebook, chegou um tijolo, do cara que comprou um capacete pela internet e veio um coco verde, tá entendendo? Depois ele não achou mais a loja. A legislação brasileira, ela avança ainda a passos lentos dentro dessa questão. No mais, o importante é você se precaver. Primeira coisa é você desconfiar do preço. Um exemplo, esse celular aqui, um exemplo, custa R$1.000. Um exemplo, R$1.200. Só um exemplo, nem quanto é que foi essa bexiga aqui. Quem compra essas coisas é a mulher. Agora, o que é que acontece? E aí você está aqui na internet e promoção, R$300. Cara, é complicado, certo? Não estou dizendo que o cara é burro ou coisa desse tipo, não. Você pode, eu ou você, se alguém ainda não caiu em golpe, a gente pode ser enganado, certo? Mas você tem que desconfiar, a primeira coisa, do preço, como é que em todo canto, em sites especializados, em lojas online, que também possuem lojas físicas, marcas consolidadas. Podemos citar alguns nomes aqui, não é propaganda não, mas você tem, por exemplo, Magazine Luiza, lojas americanas,
tá entendendo? O Mercado Livre, que está no comércio há dezenas de anos. Todas essas grandes marcas, o Extra, por exemplo, os caras vendem na internet também, que dá uma certa segurança. Eu posso ir até a lojas americanas aqui no centro aqui da cidade aqui de Santa Rita e fazer uma reclamação. Então fica muito mais fácil. Agora tá lá, aparece lá o pichincha.com, o compobarato.com, descontão não sei o quê, e tá lá um aparelho de TV que custa 4, 5 mil reais e o cara vendendo por 600 conto. Meu amigo, você tem que desconfiar disso. Porque isso é inviável do ponto de vista comercial, esses preços absurdos. Tá entendendo? Então, a primeira coisa é desconfiar disso. Certo? Segundo é comprar nessas lojas que são mais seguras. Observar o comentário das pessoas que compraram antes de você, a própria internet coloca isso, fazer uma pesquisa antes para você não cair em um golpe, ok? Para você não cair em um golpe. Hoje a coisa acaba sendo muito segura e esses problemas eles acabam sendo detectados de forma rápida, tal, e um simples comentário. Imagina você ir para um site e comprar determinada coisa, vai lá comprar um livro e quando chegar lá o cara diz, eu comprei e não chegou. Tá lá o comentário lá do cara dizendo, não comprei e não chegou. E aí você vai e compra e dá errado, velho, certo? Eu avisei, né? E nem a gente vem falando aí há muito tempo sobre algumas coisas. Então, você acaba, a primeira desvantagem é essa. Outra desvantagem é que o comércio eletrônico ele gera pouco emprego. Além dele gerar pouco emprego, ele tira emprego do mercado tradicional. Por quê? Porque você vai estar em uma loja física concorrendo com uma loja eletrônica, com uma loja virtual, como a gente seria a forma mais adequada de falar. Ok? Então você tem uma queda nas suas vendas porque você está concorrendo com uma loja virtual, beleza, você vai demitir um funcionário, coisa desse tipo. Outra coisa, o Brasil ainda não consegue formalizar esse mercado eletrônico. A gente não formaliza, de certa forma, esse mercado eletrônico, ou seja, é muita gente vendendo aquilo que você quer vender, é muita gente, Aniele, eu já fui enganado, é bom porque está gravando, para a gente não chamar isso aí, né? Com um produto que tinha preço em média também. Pode acontecer também. Agora, sim, o que é interessante de você comprar numa loja que te dê segurança é porque você tem como fazer a reclamação. Você tem como fazer a reclamação. Tá entendendo? É essa a grande questão. Certo? Você compra no comércio eletrônico a partir de uma loja física que você possa ir até ela, isso é bom. Tá entendendo? E hoje elas já são atravessadoras de outras lojas. Por exemplo, você compra hoje no Magazine Luiza, o Magazine Luiza ele te garante a compra, mas é uma loja parceira dela, não é ela. Caso ocorra algum problema, você reclama direto com eles, certo? Porque eles estão nessa transação financeira. O cara diz, foi o cara lá, não. Então fica mais fácil. Mas acontece, né? O cara estava vendendo um kit de colher na internet para aquelas colheres maiores, né? Colher, garfo tal, para cozinhar, e a foto tinha lá um monte de item e tal, e lá embaixo tinha só uma o preço. E todo mundo comprando e reclamando porque só vinha uma. Então existe a propaganda enganosa, existe uma série de coisas que se possa observar para não cair nesses golpes aí, como o Aniele citou aí essa questão, né? Vamos ver o que é que tem aqui. Alguém colocou aqui. Isso. Vamos lá. Então, a questão aí, agora, né, é essa questão do emprego. A questão da informalidade no e-commerce. O que seria essa informalidade no e-commerce? Por exemplo, eu divulguei essa semana de um amigo meu, especificamente meu cunhado, que ele faz caneca, camiseta, tal, esses produtos personalizados. Você não tem uma empresa registrada, você não tem um CNPJ, você não tem uma loja física. É o cara que tem um ateliê na casa dele,
faz esses tipos de produto e vende divulgando pela internet. Toda compra é feita pela internet. Você manda o desenho pelo WhatsApp, você diz como é que quer, prepara, manda foto para você antes de fazer a impressão, para você ver se é aquilo mesmo. Tudo pelo WhatsApp. Faz uma entrega na tua casa e tá isso aí. Esse tipo de transação, ele é bom, ele gera renda, ele circula renda, esse dinheiro vai ser gasto em uma série de coisas, mas você não tem formalidade nenhuma nisso. Você não tem um alvará de funcionamento, você não tem o recolhimento de impostos e tributos, de um modo geral, seja municipal, federal ou estadual, e muito desse comércio eletrônico ele está na informalidade, certo? É a dona Maria que faz empada, é o cara que vende din-din gourmet, é o outro que faz camiseta, é o cara que compra em grande quantidade produtos importados, compra com preço baixo e divulga na internet para vender. Todo mundo conhece alguém aí disso que eu estou falando. Eu uso muito. Não é que isso é ilegal, que não é. Ele é informal. É bom fazer essa separação sempre. A gente já discutiu isso. O informal é uma coisa, o ilegal é outra coisa. Apesar de muitas vezes a ilegalidade ela está muito próxima da informalidade, certo? Então tem que ter um pouco de cuidado. E aí esses valores, esses números oficiais aí, eles são bem maiores, porque tem coisa que o governo não consegue pegar, certo? O cara que vende quentinha pela internet e vai entregar na sua casa, é complicado você ter um controle sobre isso. O Estado ter um controle sobre isso, apesar de ter as empresas, os restaurantes, os bares, por exemplo, registrados, como tudo deve ser, que gera emprego, paga imposto, etc. Certo? O comércio ele não é ruim, mas ele apresenta essas desvantagens, certo? A desvantagem lá da questão ligada a crimes que eu coloquei, certo? E essas outras questões de não gerar tanto emprego, de não arrecadar imposto, ok? O outro ponto que é colocado aí, quais são as áreas que se favorecem com o comércio eletrônico? Certo? Aí a gente acabou fazendo até uma discussão aí. O comércio local de alimento, ele é possível, por exemplo, mas para longe não tem como. Tu não vai pedir uma quentinha aí de bananeiras aqui no restaurante de Cabedelo. É complicado esse tipo de coisa. O cara vai até vender, ele vai dizer, ó, vai chegar aí 3 horas depois, você vai pagar R$ 100 de frete para levar esse negócio aí. Fica complicado. Tá entendendo? Então, as empresas que são mais favorecidas são aquelas que vendem produtos produtos não consumíveis, né, diretamente, né, como alimento, bebida, essas coisas. Empresas que vendem produtos de tamanho pequeno, porque além de ficar mais fácil transportar, o frete fica mais barato, eles acabam tendo uma vantagem, certo? Então, imagina aí, o cara tava vendendo uma esteira, velho, pela internet, tá entendendo? O cara tava vendendo um aquário de 3 metros lá, de vidro e tal, o cara comprar essa bexiga lá em São Paulo, o risco de chegar aqui quebrado ou de não chegar e o frete ser mais caro do que o produto. Então, tem algumas empresas que levam vantagem nisso. Eu comprei um creme, né, facial pela internet, uma coisa de 20 gramas, pequenininho, talvez numa caixinha tamanho nada, o cara não cobrou nada para entregar. Então, assim, essas empresas de tamanho, de peso, acabam levando um pouco mais de vantagem, porque você compras distante, o transporte encarece o produto. O transporte encarece o produto, certo? Então, algumas acabam levando vantagens sobre outras aí, ok? Então, fechando aí essa discussão legal sobre o e-commerce, né? A gente entra agora na questão das questões das principais características do setor terciário, que ele vai estar dividido entre comércio e serviços. Aí comércio, tem a tabelinha lá da página 768, lojas, supermercados, restaurante, posto de combustível, feira, panificadora. Serviço, aí aquilo que você não compra um produto, aquilo que você não vê, certo? Escolas, hospitais, escritórios aí de advocacia, questão clínica, médica, entra tudo aí no setor de serviço, né? Setor de saúde como um todo, certo? Bancos,
setor importante. Por que é importante estudar esse setor terciário? Ele é o setor que mais gera dinheiro no mundo. Ele é o setor que mais gera dinheiro no mundo e é o setor que mais gera emprego no mundo, certo? O PIB brasileiro, ele é composto em sua maioria pelo setor terciário, dá quase 70% de toda a economia brasileira gira no setor terciário. Então você tem a produção das matérias-primas e dos recursos lá no setor primário, você tem a produção no setor secundário, certo? Que é a indústria, e também entra a construção civil no setor secundário. Quando você vai para o setor terciário, você tem um mundo enorme, é muito amplo esse setor, certo? E ele cresceu muito, principalmente no final do século XX, certo? Ali nas décadas dos anos 90, certo? E agora cresce, continua crescendo nessas décadas, 2 décadas aí do século XXI. Esse fenômeno ele foi tão forte, tão grande nessas 2 décadas, a última do século XX e a primeira do século XXI, né, dos anos 90 até o 2010, que a gente cita um período, a gente chama de, vou até colocar aqui para vocês aqui o nome, para vocês pesquisarem e fazerem uma leitura, hipertrofia do setor terciário. O que seria a hipertrofia? O crescimento muito rápido, muito acelerado. Isso é tanto dentro da formalidade quanto na informalidade. A informalidade também ela é muito maior nesse setor, é enorme. Eu não sei aqui em números para passar para vocês, mas eu posso assim dizer com toda certeza que em torno de 90% dos trabalhadores informais estão no setor terciário. Você pode ter certeza disso. A informalidade na indústria é pequena, a informalidade no setor agrícola é muito pequena, certo? Apesar de que a agricultura familiar tal, ela não seria bem uma informalidade, seria a produção mais autônoma, né? Ok? Mas, assim, a informalidade é muito grande, certo? Essa crise econômica aí da pandemia, o que tem de gente vendendo o que você nem imagina dentro do centro da cidade não é brincadeira, certo? Acabei indo no centro esses outros dias. Agora a galera está na porta das lojas vendendo fruta e verdura, para você ter ideia, certo? Os corredores do comércio no centro de João Pessoa tá virando uma feira livre de gente vendendo fruta, verdura, hortaliça, tá entendendo? Então, assim, cresce muito a informalidade nesse setor, é muito forte, certo? Então, ele mostra aí, essa primeira parte aí, né, essa questão, né? Atividades comerciais, prestação de serviço, setor de gastronomia, o setor hoteleiro, certo? Turismo, ele está dentro desse setor aí, né? E aí, esse aumento do setor terciário no Brasil, ele tem algumas causas, né? Essa hipertrofia que eu falei, no Brasil e no mundo, mas no Brasil foi muito nessa época, ele tem aí 6 pontos que vamos fazer essa análise desses 6 pontos aí, né? Primeiro ponto, desenvolvimento tecnológico nos setores primário, agricultura, e secundário, indústria. Ou seja, isso acaba provocando um aumento da mão de obra no setor terciário, isso que eu citei agora, dentro da questão da informalidade. Ele usou aí a questão da mecanização, que gera uma mão de obra excedente, gera desempregados, e essas pessoas acabam buscando no setor terciário uma nova alternativa de emprego. Aí uma ampliação na oferta de serviços, certo? Que aí acaba ocorrendo serviços novos, né? Serviço de informática, serviço na área de tecnologia, na área de internet, é uma coisa nova, certo? Lá nos anos 90, antes disso, você não tinha esse tipo de serviço. Então, surgem cada dia novos serviços que acaba inchando esse setor de trabalhadores, porque surgem novas vagas, ok? A ampliação da oferta de mercadorias, certo? E aí você tem a questão dos acordos econômicos, você tem a questão do aumento de países que mandam produtos para o Brasil, certo? Você tem um aumento muito de mercadorias, né, circulando
no comércio e a melhoria de vida da população para ter acesso a esses produtos acaba gerando um movimento maior de mercadorias no setor, certo? Aí, prática de melhoria de renda e acesso a produtos e serviços, isso que eu falei, aumento na oferta de emprego no setor terciário, aquilo que a gente colocou, e a questão da tecnologia na sociedade. Então, esses 6 pontos aí está dentro daquilo que a gente fez a observação agora, né? Eu queria achar a porcentagem aqui, mas não achei a porcentagem que eu queria. Depois a gente vê isso, ok? E aí o próximo ponto, já na página 769, fala desse setor terciário em países emergentes, inclusive o Brasil. As mesmas características, certo? Que até coloca, no caso das economias emergentes, o que inclui o Brasil, observa-se uma tendência de crescimento da população economicamente ativa nesse setor terciário, ou seja, as pessoas passam a trabalhar mais nesse setor diante desses pontos que nós colocamos aí, né? E aí a imagem de um vendedor de praia, né? O cara aí vendendo, sei lá, maiô, vestido, canga, essas questões, né? Falando sobre a questão da informalidade. Porém, a informalidade, ela cresce bastante, certo? Ela cresce bastante. É bom lembrar que não é ilegalidade, sim informalidade, ok? Que cresce bastante. Mas isso faz com que ocorra uma melhor circulação de renda. É uma alternativa para muitos trabalhadores, é a informalidade, ok? Então, assim, ele movimenta a indústria, movimenta porque a indústria que abastece esses vendedores de produtos, ele acelera a questão da agrícola também, porque quem vende esse tipo de produto também acaba buscando mais nas fontes, certo? Professor, essas pessoas não pagam previdência, essas pessoas vivem dessa forma? Sim, agora existe uma orientação de que o cara que é camelô, que é vendedor de praia, é o cara que olha carro, por exemplo, essas pessoas que estão na informalidade, de que eles busquem o serviço de previdência e paguem como trabalhadores autônomos, certo? Porque cresce muito a informalidade, porém, essas pessoas vão chegar a determinada idade que não aguentam mais trabalhar, certo? Você vai ter gente que faz 30, 40 anos, por exemplo, que vende picolé na praia, por exemplo. Esse cara está com 60 anos de idade já, cara. Como é que vai fazer? Então, existe uma orientação que eles busquem. Agora, o que é interessante observar também é que quanto mais a informalidade cresce, também cresce do outro lado aquela questão do subemprego. A gente já falou isso em outra aula, se eu não me engano, o pessoal do segundo ano. O sub é o que está abaixo, o subemprego. Então, o subemprego ele também é muito comum no setor terciário. Tem aquele pessoal que emprega gente em padaria, em mercadinho, em feira, em loja, e não atende todas as necessidades e todos os direitos que aquele trabalhador tem. Então, o cara que trabalha sem carteira assinada, é o cara que não recebe o salário, o piso, o salário mínimo da categoria dele, porque existe um piso salarial por comércio que é maior do que o salário mínimo. Inclusive, alguns não chegam nem a ganhar o salário mínimo, não recolhe fundo de garantia, não recolhe previdência social, certo? Se você não recolhe previdência social, você não está socialmente segurado, então corre o risco de ficar doente ou levar um azar, sofrer um acidente e não ter como buscar nos órgãos previdenciários uma licença ou uma aposentadoria. Então, o subemprego, ele anda muito próximo da informalidade, certo? Ele acaba sendo uma coisa muito danosa, tanto para os cofres públicos, no que diz respeito às questões trabalhistas, né? Previdência, fundo de garantia, seguro-desemprego, o fundo de apoio ao trabalhador, que é o FAT, ele fica sem arrecadar, e aí fica mais difícil cada vez de o governo cumprir com algumas obrigações, como seguro-desemprego, como o PIS, tá entendendo? Que é pago, como alguns benefícios que se paga quando se tem um emprego formal. Então, é bom fazer uma leitura sobre informalidade
e sobre subemprego. Essas duas palavras bem fortes para o setor terciário. É bom se fazer uma leitura desse material, ok? Então, aí é o seguinte, certo? A gente vai aqui já quase terminando aqui, certo? Comércio brasileiro, que a gente estava falando. E no último ponto aqui eu tenho a balança comercial brasileira. Vamos lá, vamos concluir aqui, né? Balança comercial. Na outra aula eu falo sobre essa questão de mercado de ações, certo? Eu tenho 6 minutos aqui, 5, um pouco agora, talvez não dê tempo. Vamos falar aqui da balança comercial. Primeiro, conceitual, o que é balança comercial? Vamos lá, página 770. Balança comercial é a diferença entre as exportações e as importações, certo? Inclusive, o livro traz a definição. A balança comercial é definida a partir da diferença entre as exportações e as importações de um país ao longo de um período determinado. Geralmente, a gente observa os dados dentro do período de um ano, comparando sempre aquele mês com o mês do ano anterior. Você não pode comparar, por exemplo, novembro de 2019 com maio de 2018. São períodos diferentes e a nossa economia, como a economia mundial como um todo, ela se comporta de maneira diferente durante o ano. Nós temos picos econômicos positivos. Mês de junho, Nordeste, aumenta o fluxo de turista, aumenta a venda de uma série de produtos por causa das festas juninas. É um mês que tem bastante feriado. Você geralmente pega em junho, pega São João, pega São Pedro. Algumas cidades tem esses santos como padroeiros, o que gera feriados, que faz com que você tenha um consumo em determinados setores, mexe com o setor hoteleiro, mexe com o setor de gastronomia, mexe com a indústria de confecção. Então, você não pode comparar o mês de junho no Nordeste com o mês de agosto, por exemplo. Certo? Você vai dizer, caramba, a economia estava muito boa lá em junho, depois caiu. Não, porque você está fazendo a coisa da maneira que não é correta. Sempre comparar ou a média anual com toda a média anual ou o mês com o mesmo mês do ano anterior. Beleza? Então, aí eu tenho uma tabela da balança. Sim, aí a balança comercial, quando o saldo dela é positivo, ou seja, eu vendo mais do que eu compro, nós chamamos de superávit. Ok? Nós chamamos de superávit. Quando a balança comercial ela é negativa, ou seja, você compra mais do que vende, eu chamo de déficit, né? Lembra de deficiência, vem de uma coisa que foi deficitária, ok? Mas mesmo assim, você observando a tabela aí do ano de 2017 até o mês de novembro, todos os meses tivemos superávit, certo? Sempre compramos mais do que vendemos, né? Em bilhões, certo? Aí, por exemplo, em janeiro tivemos um saldo de 2,7 bilhões, fevereiro 4,5, você observa aí. E olha o que eu falei, observa que você tem alguns meses que você consegue ter uma balança bem maior, certo? É exemplo aí do mês de março, do mês de maio, que são meses que a gente compra menos, o que faz com que a gente mantenha as vendas, né, as exportações, e aí acaba mantendo a balança alta. Mas quando chega no final do ano, novembro, aí já começa a ter uma queda, porque a gente acaba comprando mais produto importado, o comércio movimenta mais de coisas que são produzidas lá fora. Então dá para dar uma observada nessa tabela aí. Para concluir, eu tenho aí na balança comercial, certo, a questão do conceito de commodities. Ainda faltam duas informações para eu terminar, vai dar tempo nos 2 minutos. Commodities, certo, é o conjunto, certo, é um coletivo usado, certo, para produtos e recursos naturais que são importantes para a economia mundial, certo? São tão importantes que são negociados até em bolsas de valores. Esses produtos, eles chegam a equilibrar a balança comercial de alguns países, inclusive o caso do Brasil, certo? O Brasil, ele tem um setor de commodities muito forte. O que seriam essas commodities? Quais seriam? O minério de ferro, o níquel, o nióbio,
o exemplo que está aí, a laranja, o café, os derivados da cana-de-açúcar, certo? A carne de frango, a carne bovina, esses produtos, para você não estar citando cada um deles, como eu citei, você usa o termo commodities. Commodity, no singular, né, com Y no final, ou commodities, lá no plural, lá das regras lá do inglês, né, tira o Y, coloque S, etc. Você já sabe isso aí. Então, o que é que acontece? Para você ter uma balança comercial favorável no Brasil, é muito importante o comércio das commodities. Por quê? Porque nós compramos produto eletroeletrônico, produtos de alta tecnologia, que o preço é elevado. Então, para você manter a balança comercial favorável no nosso país, é necessário que você tenha um volume de commodities muito grande, que é isso que a gente exporta. Apesar da gente exportar também produtos industrializados, exportamos automóveis, exportamos máquinas, para entender, no Brasil exportamos aeronaves, a gente tem algumas coisas aí de alta tecnologia da indústria que a gente exporta, mas o grosso das nossas exportações está nas commodities, ok? Então, um apanho geral sobre essa questão do comércio brasileiro, a tela vai fechar já já, certo? Fiquem com Deus, né? Que o grande arquiteto do universo consiga, e claro que ele consegue, todo poderoso, guiar vocês por pelos bons caminhos, ok, pessoal? Um beijo para todo mundo, um abraço, valeu, pai.